Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, lá no texto básico da nossa mensagem dessa noite. Está lá em a carta de Paulo a Timóteo, seu filho amado, capítulo 2, leamos o versículo 1 e 2. Nós já falamos hoje pela manhã sobre o cristão e a política. Depois, você não assistiu a mensagem, está no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá o canal no YouTube, você vai ali ouvir essa mensagem novamente, mandar para os seus amigos, parentes, sobre o cristão e a política. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa visão da igreja em relação às autoridades, mas olhando esse texto de uma ação, e meu tema é: o Brasil precisa de uma igreja que ora. O Brasil precisa de uma igreja que ora. Essa é a temática da nossa mensagem dessa noite. Fala assim o nosso texto base: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ó Pai, mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra seja muito mais do que apenas escritos, do que apenas uma verdade distante de nós, mas seja uma verdade real, plena e praticada na vida de cada cristão, e em especial na vida dessa igreja. Tem misericórdia, Pai, de nós. Incomoda-nos, ó Deus, com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, ó Pai. Paulo menciona nesse texto sobre a importância da oração. A importância da oração. Como é fundamental a oração. Mas, digamos que sabemos o quão é importante orarmos. Mas uma das grandes dificuldades que nós temos é sair do grau da importância da oração, de darmos a verdadeira importância e andarmos até a prática da oração. Alguém aqui considera que a oração não é importante? Alguém aqui considera que a oração não é fundamental para a vida do cristão? Mas aí vem a segunda pergunta: será que é fácil orarmos, intercedermos, clamarmos? Será que é fácil dobrarmos nossos joelhos? E aqui minha pergunta é para cada um de nós, e você responde, você e Deus: o quão você luta para orar? E para orar mais? E diga de passagem, quando você fala assim: eu vou cuidar na minha vida de oração, parece que tudo vem contra você. Parece que abre uma comporta de algum lugar e vem uma avalanche de compromissos e questões que acabam te arrancando, tirando do teu propósito de orar mais, do teu propósito de buscar mais a Deus, do teu propósito de buscar mais ao Senhor nosso Deus. Paulo menciona a importância fundamental da oração no culto público. E esse respeito, eu quero destacar aqui 3 pontos importantes. O primeiro ponto, o Brasil precisa de uma igreja que ora, é porque a oração deve vir em primeiro. A oração deve vir em primeiro. Diz assim o versículo 1: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Antes de tudo, é uma exortação clara para as nossas vidas. O Brasil precisa de uma igreja que ora, porque a oração deve estar em primeiro lugar na nossa vida.
É interessante que quando ele fala antes de tudo, não é um escalonamento que eu devo fazer. Bom, eu devo orar primeiramente, depois eu vou tomar meu café, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou ir para o trabalho. Não é esse escalonamento como muitos pensam. Eu vou fazer uma escala da minha agenda do que eu vou começar e como eu vou trabalhar nessa minha agenda. Mas aqui o ponto não é um escalonamento de prioridades, de como eu vou agir, mas é que a oração tem que estar em primeiro lugar em toda a minha vida, em primeiro lugar em todos os meus passos, em toda a minha ação. A palavra que o apóstolo usa para classificar, antes de tudo, é protos, primeiro lugar na vida da pessoa. Protos, primeiro lugar, primeiro no tempo ou lugar. A ideia aqui é que a oração não deve ser a última coisa que nós devemos fazer no dia. A ideia aqui é que a oração deve estar escalonada no grau de importância máxima para os servos do Senhor Deus. Devemos fazer a oração, devemos sim orar, mas não é apenas ter a minha devocional de manhã, antes de sair da minha casa, mas eu posso ter minha devocional antes de sair da minha casa, mas que a minha vida seja uma vida de oração em primeiro lugar. Em todas as áreas da minha vida, em toda a minha caminhada, o Brasil precisa parar de imaginar ou sonhar de um país mudado para ter uma ação da igreja que ora para mudar o nosso país. Assim devemos caminhar para vencer essa luta do nosso tempo. Nosso Brasil tem vivido um tempo difícil politicamente, socialmente e até no aspecto da saúde, no combate com o coronavírus. Meus amados, nunca se politizou tanto o nosso país. Mas o que a igreja brasileira deve fazer é muito mais orar e agir em oração, porque nós cremos que Deus é o Deus que pode resolver todas as coisas. Nós cremos que Deus é o Deus que pode, pelo poder do Evangelho, mudar todas as concepções. E o Brasil tem colhido o fruto de uma igreja que não ora, de uma igreja que batalha, mas não batalha em oração. O Brasil não precisa de igrejas militantes, de esquerdistas ou da direita. Pelo contrário, a igreja precisa ser aquela que dobra o seu joelho e coloca-se diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, prostrado, clamando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é isso que muda uma nação, é isso que muda um povo, é isso que muda uma concepção. E muito mais, no nosso culto público, a oração não é apenas um momento transitório de um cântico para uma leitura. A oração não é apenas um momento onde nós precisamos dar um tempo nas atividades e vamos fazer uma oração silenciosa para que todos parem e possamos fazer outras coisas. Não é uma transição, mas a oração é quando nós falamos com Deus, é quando nós nos aproximamos diante de Deus e colocamos as nossas questões. Por isso a oração não é a última, mas a oração é a resposta dos servos do Senhor Deus que ouve a voz dele, ouve a voz do Senhor Deus. O apóstolo Paulo não faz esse escalonamento, mas o apóstolo Paulo faz uma exortação clara, plena, para que as orações sejam feitas primeiramente. Antes de tudo, pois, exorto que as orações sejam feitas. Há uma exortação aqui plena para nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, fala assim: quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Percebe que agora havia um dilema de alimentar as pessoas que estavam passando fome, e agora vem um dilema a esses, e esses apóstolos pegam e falam assim: não, calma aí, não é justo nós deixarmos a palavra e a oração para fazer isso, vamos eleger diáconos para que façam essas coisas, mas que nós vamos ficar na oração e no ministério da palavra, a oração deve ser algo para cada um de nós, não é apenas para o pastor, né? Porque o pastor tem a oração forte, né? Muitos pensam aí, né? A oração do pastor vale mais. Não, pelo contrário, a oração do pastor é a oração como deve ser a tua oração também.
porque esses buscam, mas cada um de nós devemos buscar também tanto quanto, porque a oração e a vida de oração não é apenas para um, mas é para todos os cristãos, é para todos os servos do Senhor Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala algo muito importante para nós, e um versículo bem grandão, né? Olha lá: orai sem cessar. A oração não deve ser algo transitório. Orei, fiz minha oração e pronto, acabou. Vou continuar minha vida, vou transitar para a minha vida comum. Pelo contrário, meus irmãos, aqueles que estão no Senhor não têm mais vida comum, é uma vida espiritual, caminhando na espiritualidade ao Senhor nosso Deus. Por isso nós não devemos abandonar a prática de orarmos e clamarmos ao Senhor em primeiro lugar. Não é o segundo, terceiro ou quarto. Mas agora vamos falar bem a realidade, bem a verdade. Quantos de nós, quantas vezes nós deixamos a oração por último? Quantas vezes nós deixamos a oração para terceiro ou quarto lugar? Quando não dá certo, eu vou orar para ver o que Deus está querendo. Quando não dá certo, eu vou começar a orar buscando a vontade de Deus. Mas deveríamos iniciar com a oração, viver na oração e concluir com a oração. Nós não somos chamados para ser uma vida carnal, mas sim uma vida espiritual. E por isso a fala com o Senhor Deus deve ser permanente. Nós reformados, da Igreja Reformada Brasileira, a igreja herdeira aqui no Brasil da Reforma Protestante, temos a marca de sermos aqueles que prezam pela teologia, pela palavra e para viver a palavra. Mas nós somos também conhecidos como aqueles que oram pouco. Meus irmãos, é triste olharmos isso. A nossa igreja, a igreja brasileira, deve olhar tanto quanto para as Escrituras, tanto quanto para a oração, e uma vida da devoção a essa oração. Marcos capítulo 14, versículo 34, fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Percebe que a palavra vem a nós: vigiai e orai. Não é aqueles que abaixam as armas, mas que as armas estão sempre a punho, sempre pronta para a ação, na vigilância em oração. Vigiai e orai. A ideia aqui é aquele que está de prontidão, como sentinela, olhando afora, olhando as fronteiras, olhando o muro, olhando o que está à sua volta, vigiando, prestando atenção como um vigia atento. Mas ele faz isso não fisicamente apenas, mas ele faz isso em estado de oração. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Meus amados, não devemos desprezar a oração. Reverendo Hernandes, seu comentário, diz assim: as orações tornaram-se repetitivas, enfadonhas e mecânicas. Falta primazia, fervor e entusiasmo na oração. Será que ele está certo? Será que ele está certo? As orações tornaram-se repetitivas, enfadonhas e mecânicas. Tem gente que ora só de um jeito, não sabe orar diferente. Você ouve uma oração, um dia é a mesma coisa, no outro dia é a mesma coisa, no outro dia é a mesma coisa, no outro dia é a mesma coisa. A oração sem fervor, a oração sem busca, a oração sem intimidade, a oração sem o fervor de orar com aquele que pode resolver todos os problemas. Meus amados, pelo contrário, a igreja não pode ser, a igreja de hoje não pode ser essa igreja que não sabe orar, e nós devemos aprender a orar, orando, e tendo a primazia da oração em nossa vida. Meus amados irmãos, uma vez uma pessoa falou assim: pastor, por favor, não me chama para orar na igreja não, porque eu não sei orar. Eu não sei orar, pastor, eu não sei orar, por favor, não me chame para orar. Eu falei: irmão, eu te entendo,
mas orar é falar com Deus, e quanto mais você falar com Deus, mais você terá assunto para falar com Ele, mais você terá assunto para falar com Ele. Quer ver só como que isso é uma luta constante para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Nós temos um seminário lá no Nordeste, um seminário presbiteriano coreano, de origem coreana. Esse seminário, toda vez que chega lá um seminarista, ele é obrigado a orar 1 hora por dia. 1 hora por dia. Adivinha qual que é o seminário que tem mais aluno para estudar? Não é esse. Não é esse. Porque muitos foram para lá, e eu tenho colegas que depois chegaram para lá, para aquele seminário, pediram transferência para outro seminário. Por quê? Porque lá tem que orar demais. Lá tem que orar demais. Meus amados, é comum nós vemos os candidatos ao sagrado ministério, os seminaristas, por exemplo, faltarem na reunião de oração, não darem valor à reunião de oração. Mas é muito comum também nós vemos irmãos e irmãs que também não participam das reuniões de oração, que não buscam a Deus em oração, nem na reunião de oração, e nem, pelo contrário, em oração nas suas casas. Pastor, eu não vou na reunião de oração, mas eu estou orando na minha casa. Ok, bom também, muito bom, mas você não deve deixar de orar. Nós cremos que a igreja, o Brasil precisa de uma igreja que ora, não uma igreja que levante as bandeiras da esquerda ou da direita, não um Brasil que precisa levantar uma corrente de ação, de manifesto, de protesto, ou fazemos manifestações, não, pelo contrário. A igreja, o Brasil precisa de uma igreja que ora, intercede e que busca a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Brasil precisa de uma igreja que ora, porque a oração tem a sua variedade. A oração tem a sua variedade. Talvez você já olhou a nossa liturgia. Alguns momentos nós temos assim: oração de louvor a Deus, oração de exaltação, oração de invocação, oração de contrição, oração de exaltação ao Senhor. E olha só que interessante, o versículo de número 1: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O apóstolo Paulo coloca 4 tipos de oração: a súplica, a oração, a intercessão e as ações de graças. Primeiro eu quero falar sobre a súplica. A palavra súplica é deisis, D-E-E-S-I-S, deisis. Aqui o sentido é necessidade, indigência, falta, privação, penumbra. A ideia aqui é que a oração é o reconhecimento das nossas necessidades e reconhecimento de quem pode resolver as nossas necessidades, quem pode resolver as nossas penumbras, as nossas limitações. O ato aqui é de pedir para aquele que faz, de implorar para aquele que pode fazer. Essa exortação a nós colocarmos as nossas petições, as nossas súplicas diante do Senhor, é algo que nos coloca numa condição de inferior diante daquele que é superior e que pode fazer todas as coisas. Na oração reconhecemos a nossa carência humana que nós temos, mas a total suficiência de Deus perante o ser humano. Na oração nós nos humilhamos, mostrando quem nós somos, as nossas necessidades, as nossas petições, mas nos aproximamos daquele que pode fazer todas as coisas, que é suficiente para tudo e para todos. Tiago capítulo 5, versículo 16, olha só, ele vai usar também as súplicas do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a sua eficácia a súplica do justo.
Meus queridos, aqui agora o texto está trazendo da cura que vem pela oração de um justo, daquele que é justificado, e justo aqui não quer dizer que não tem erro nenhum, mas daquele que foi justificado, mas ele fala de uma súplica daquele que foi justificado pelo poder e a ação divina. É a condição pecaminosa do homem em contrapartida à santidade de Deus. É a ação que Deus realiza na vida do pecador para mostrar a grandeza e a manifestação do Senhor. As nossas súplicas não tem que ser para A, B ou C, mas a nossa súplica tem que ser diante de Deus, colocada diante de Deus. O texto lá de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 3 a 5, vou falar aqui para vocês. Fala assim: ora, as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, e de recompensar a seus primogenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. O que o texto está dizendo? Aquelas que são viúvas, as viúvas mesmo, aquelas que não têm ninguém para socorrer, esses devem e vão orar e vão clamar a Deus. Mas essas que têm pessoas a socorrer, os parentes, os filhos, os netos, esses têm que socorrer. Mas para essas pessoas que não têm ninguém para socorrer, veja o versículo 5, aquela porém que é verdadeiramente viúva, que não tem ninguém para socorrer, essas não tem ninguém da família para socorrer, e não tem amparo, espera em Deus, e persevera em súplica e orações dia e noite. Por quê? Porque Deus é o Deus que socorre aqueles que necessitam verdadeiramente do Senhor. Percebe que a palavra aqui do apóstolo Paulo ao Timóteo, ele vem dizer, não para afugentar, tirar a responsabilidade da família, a socorrer as viúvas, aquelas que são viúvas de verdade, que não tem ninguém que socorra, mas aquelas pessoas que necessitam verdadeiramente, essas vão se dobrar diante do Senhor, e vão orar dia e noite, e vão suplicar dia e noite, porque Deus é o Deus que sustenta as vidas daqueles que necessitam e carecem verdadeiramente do Senhor. As orações que ele se relaciona aqui, que ele relaciona em segundo ponto, a palavra que ele usa para orações é proseuche, a oração dirigida a Deus, lugar separado ou apropriado para oração, ou até sinagoga. Mas essa mesma palavra, proseuche, é usado para adoração. Olha que interessante, é a mesma palavra para orações, quanto para adoração. É sinal que nós adoramos a Deus colocando as nossas petições, e adoramos a Deus louvando e caminhando com Ele, com as nossas orações. Nós tanto pedimos, quanto louvamos a Deus com as nossas orações. A oração não é apenas para pedir, mas também para adorar, porque aquele que se prostra para pedir, é o mesmo que se prostra para adorar o nome do Senhor, é o mesmo que se coloca diante do Senhor para clamar e viver diante dEle, porque só Deus salva, só Deus santifica, só Deus dá o perdão do pecado original que o homem é submetido desde a sua nascença, desde a sua concepção, melhor falando. Deus é o Deus que deve ser adorado, que deve ser glorificado. Portanto, nas nossas orações devem ser feitas somente a Deus, porque Ele é o Deus que ouve as nossas orações no que tange às nossas petições, às nossas necessidades, mas no que tange também da nossa adoração. Quando nós chegamos diante do Senhor, devemos adorar e glorificar o nome dEle. Veja Romanos capítulo 15, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito,
que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O apóstolo Paulo agora está clamando, está pedindo ajuda para aquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta, para que esses colocassem e intercedessem e caminhassem com o apóstolo nas orações diante de Deus em favor dele. É um pedido de oração. Um pedido de oração moderno lá, né? Bem rápido, a carta chegava rapidinho, né? Só que não, mas era para orar por ele, clamando a Deus, buscando a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Mais uma vez aqui ele vai dizer, no sentido de agradecer e louvor a Deus. As nossas orações como orações e súplicas, mas com ações de graça. Meus irmãos, o Brasil precisa de uma igreja que ora. O Brasil precisa de uma igreja que interceda, que viva a oração permanentemente. A terceira forma de oração que ele coloca aqui é a intercessões. Intercessões. Ressalvo na intercessão. Essa palavra intercessão é enteuxis. Essa palavra, ela tem dois textos da Bíblia. Esse texto que nós estamos falando aqui, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e também 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, não tem mais nenhum outro lugar. Somente esses dois lugares é usada essa palavra. Por quê? Porque ela tem a ideia de entrar na presença do rei, entrar na presença do rei para fazer petições. É aquele que chega na presença do rei para pedir algo, para interceder por algo, para colocar as suas necessidades diante do Senhor. É porque através das orações, sim, nós chegamos diante do trono de Deus, o trono de graça do Senhor, Rei soberano, e falamos face a face com Ele. É através das orações que nós nos aproximamos do Senhor, que pode fazer todas as coisas. Há uma solução para o nosso país? Sim, há uma solução para o nosso país. Essa semana da independência, devemos sim glorificar o nome do Senhor, devemos sim orar, buscar, interceder diante do Senhor, que pode fazer todas as coisas. O que mais você pode fazer para a nossa nação é orar por ela, é clamar pela nossa nação, clamar pelo nosso povo, clamar para aqueles que são investidos de autoridade. Romanos capítulo 8, versículo 27 fala assim: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, que Ele intercede pelos santos. Quando nós fazemos isso, estamos tendo uma ação intercessória, assim como o Espírito Santo tem e faz a sua ação intercessória por nós. A quarta forma de oração que ele utiliza aqui é as ações de graças. Meus irmãos, tem gente que só sabe pedir. Tem gente que só sabe pedir. A palavra é Eucaristia, gratidão, ações de graças. Eucaristia. E é interessante que Eucaristia, nós só relacionamos a ceia, por exemplo. Não, mas não é só isso. É ações de graças. É com a Eucaristia que nós glorificamos ao Senhor Deus. A palavra é uma exortação para que nós não devemos chegar diante de Deus somente para pedir, somente para reclamar, somente para se queixar. Meus irmãos, tem pessoas que só sabem reclamar, que não sabem agradecer, que não sabem glorificar a Deus, que não sabem agradecer pela terra que é onde nasceu, que não sabe viver a gratidão pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Meus irmãos, mas tem que ter o calor para ter o sol depois, e o frio depois. Tem que ter o calor para vir um frio. Tem que ter o calor para as plantas nascerem, mas tem que vir o frio para queimar e para matar as bactérias dessa terra. É preciso ter a noite para ter o dia. É preciso sim ter um momento de dificuldade para nós termos um momento de bonança logo depois. Sempre depois de uma subida vem o quê?
vem uma descida, está subindo o topo, meu irmão, engata uma primeira ali, vai devagarzinho, porque logo depois vai vir uma descida, e vai ter a descida logo depois, e agradeça pela subida, porque a subida te fortalece. Agradeça pelas dificuldades, devemos parar para agradecer ao Senhor Deus. Você já agradeceu pelas adversidades? Devemos agradecer até por elas, porque elas nos fortalecem para caminhar diante do Senhor. A exortação é para que nós devemos ter orações de adoração àquele que pode fazer e faz todas as coisas na nossa vida. Pararmos para somente pedir é deixar de receber a graça e o amor de Deus plenamente sobre as nossas vidas e receber o melhor. A parábola, ou melhor, a história relatada lá por Lucas capítulo 17, versículos 17 a 18, ele fala quando Jesus chega e encontra 10 leprosos, e Jesus cura os 10 leprosos, e o texto ele fala assim: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Por quê? Porque os 9 contentes pelo que tinha acontecido com eles, foram embora, foram cuidar das suas vidas e dos seus afazeres, foram para suas famílias e deixaram de glorificar o nome do Senhor. Meus amados, nós não devemos receber as bênçãos do Senhor e dar conta da nossa vida sem parar de agradecer constantemente o Senhor nosso Deus. Uma vida de ingratidão é uma vida intolerável diante do Senhor. Não houve outra pessoa além desse estrangeiro que viesse dar glórias ao nome do Senhor. Será que também nós não paramos para agradecer? Será que não estamos apenas pedindo pelo que está à nossa frente? Devemos parar para agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, dar glórias ao nome de Deus, sempre agradecendo com ações de graças e hinos de louvor, cantando e exaltando, entrando nos seus atos com hinos de louvor, como diz o Salmo 100. Mas e também em terceiro lugar, voltando aos nossos pontos iniciais, o Brasil precisa de uma igreja que ora, porque em terceiro lugar, deve entender o alcance da oração. O Brasil precisa de igrejas que oram, porque essas devem entender o alcance da oração. Nosso texto base, lá em 1 Timóteo 2:2, em favor de todos os reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a petição e respeito. Vou fazer aqui 3 simples perguntas, eu quero que você pense sobre elas um pouquinho. A primeira delas: Deus atende às orações? Você aí, Deus atende às orações? Atende? Nós aprendemos lá na escola bíblica dominical, né? Como que Deus responde às orações? Primeiro lugar, sim. Segundo lugar, não. Terceiro lugar, espere. Então, primeiro, sim. Deus responde do jeito que Ele quer. É uma forma de responder, sim. Com o sim. Deus responde também com o não. E Deus responde com o espere. Vai ser, eu vou te dar, mas não vai ser agora. Nós aprendemos isso lá na escola bíblica dominical, aqueles que assim fizeram. Meus amados, Deus responde as orações, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Ele responde. Então, se Deus responde as orações, Deus tem poder para resolver todos os problemas? Será que Deus tem poder para resolver todos os problemas, independente do tamanho, da circunstância ou do momento? Sim, sim, ok, sim, muito bom, que bom, fico feliz. Deus pode ir até o local que precisa de socorro? Sim, sim, ok.
Então por que nós não oramos mais? Meus irmãos, Deus responde às orações. Deus pode resolver todos os problemas. E Deus pode chegar em todas as esferas, aonde os problemas estão. Devemos orar mais. As nossas orações passam de todas as barreiras geográficas, culturais e religiosas. Nós não tem problema que Deus não possa resolver. E por isso Ele fala para nós orarmos em favor dos reis e das autoridades. Por isso Ele fala para nós clamarmos para aqueles que estão investidos de autoridade, para que nós vivamos uma vida tranquila, mansa e com toda a piedade. Nós não podemos parar de clamar ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos deixar de acreditar no poder da oração, porque quando deixamos de acreditar no poder de oração, estamos minimizando o poder de Deus. É o poder de Deus, nós deixamos de acreditar nele, esse poder. Nós não devemos acreditar nos homens não, porque a palavra de Deus fala que maldito o homem que confia no homem, mas nós devemos acreditar em Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, tem gente confiando em pessoas aí, porque veio lá o Bolsonaro e é o salvador da nossa pátria. Espera aí, meu irmão, não é assim não. Quem é o salvador da nossa pátria é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não é pessoa. Ele pode até usar as pessoas, Ele pode até usar quem Ele quiser, mas quem vai mudar a nossa nação não é o governo A, não é o governo B, não é o governo C, não é o governo G, Z, Y, não é nada disso. Quem pode mudar a nossa nação, quem pode converter os corações é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que transcende as barreiras geográficas, sociais, culturais e religiosas. É Deus que converte os corações, e por isso que Ele fala: orai, intercedei pelos reis, pelos aqueles que foram investidos de autoridade, porque não existe barreiras que possam suportar o poder do Senhor Deus. Quem resistirá à mão forte do Senhor nosso Deus? Quem pode resistir? Quem pode não se dobrar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso? Sim, ninguém pode resistir à ação de Deus, ninguém pode. Quando oramos em favor das autoridades, cremos de que quem pode resolver o problema da nossa nação é Deus, e não as pessoas. Romanos capítulo 13, versículo 1, fala assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Muitas pessoas confundem esse texto. Respeitar a autoridade não quer dizer concordar com elas. Eu posso discordar das autoridades, mas eu posso discordar com respeito a elas. Eu vou repetir isso. Respeitar a autoridade não é concordar 100% com elas, mas eu posso respeitar a autoridade discordando delas. Falei hoje de manhã e vou repetir. É diferente de você atacar ou divergir dos pensamentos e não atacar a pessoa. Eu posso divergir, discutir no âmbito das ideias, mas não atacar a pessoa. Isso deve estar muito claro. Todo homem seja sujeito às autoridades, porque foi Deus que colocou cada uma delas. Eu posso concordar ou não concordar com a autoridade, mas eu tenho que respeitá-la. Eu tenho que respeitar, por quê? Porque eu respeito a Deus, e em respeito a Deus eu devo respeitar as autoridades. Pastor, mas naquele tempo não tinha aquele pessoal aí que decide, né? E que decide contra a nação brasileira, infringindo a nossa Constituição. Quero trazer à tua memória
uma pessoa chamada Nero. Nero Cláudio César Augusto Germânico. Ele governou. Na onde? No Império Romano. Foi responsável por milhares de mortes. Em uma circunstância, ele coloca fogo na cidade de Roma, queimando 14 bairros. 1/3 da cidade foi destruída num incêndio que ele provocou. E ele ainda culpa os cristãos de ter feito isso. E o que acontece? Faltou madeira para pendurar cristãos que foram queimados nas noites. E aí ainda vem a palavra do Senhor Deus falar assim para nós: respeite a autoridade, porque elas foram constituídas por Deus. Respeite a autoridade, porque elas fazem você crescer um pouco mais. Ser cristão não é fácil, meus irmãos. É algo para os fortes. Eu vi uma vez escrito numa camisa: é fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. O Brasil precisa de uma igreja não militante. O Brasil precisa de igrejas que oram, que intercedam, que vivam uma vida de oração e clamor ao Senhor nosso Deus, porque Deus pode fazer todas as coisas. Pastor, mas eu posso protestar, eu posso ter uma ação? Pode, você pode protestar respeitando as autoridades, respeitando a nossa Constituição, porque está e é constitucional. O que você não pode é desrespeitar as autoridades, porque você vai estar desrespeitando a Deus que impôs e colocou as autoridades sobre nossas vidas. Você pode clamar a Deus também, você pode buscar ao Senhor, você pode ser um servo que é leal a Deus, buscando e tendo uma vida de oração e intercessória pela nossa nação. O que você não pode deixar é de amar a Deus acima de todas as coisas e colocar a militância acima do que você é chamado para fazer. Meu convite a nós, a você, a mim e a igreja Presbiteriana Maranata é que nós venhamos orar pela nossa nação. Orar e clamar e crendo no poder da oração e colocar nossas questões diante do Senhor, todas elas, porque as orações passam as barreiras. Porque a oração transcende tudo o que está à nossa volta. Porque é através dessa oração que nós iremos vencer a maior batalha de todas. A maior batalha de todas. Nenhuma vitória terrena será suficiente ou tamanha pela oração, ou sem ser pela oração. Será o suficiente a não ser pela oração. Porque toda vitória terrena será transitória e passageira, se não for pela oração. Porque é essa que mantém viva, firme a ação de Deus na nossa terra, em nossa nação. Quero convidar você a orar mais uma vez nessa noite. Quero convidar você a baixar sua cabeça, se colocar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Meu desafio é que, como você tem orado? Como você tem vivido essa prática de oração? É quando dá tempo? Como tem caminhado? Não deixa os valores se inverter na sua vida. Não deixe as coisas dessa vida sejam até justas, e elas são justas sim. Eu não estou falando que você não tem nada mais importante para fazer, não. Mas o grau de importância e relevância, nada se compara com uma vida de devoção à oração, de se dobrar diante do Senhor, e se acalmar diante de Deus, se acalmar diante do Senhor, respirar, o ar puro da oração,
da calmaria da oração, de ouvir a voz de Deus e clamar a Ele. Eu quero desafiar você nessa hora a orar e se comprometer mais com a oração. Oração, ações de graças, súplicas diante de Deus. Não é comigo, não é com a igreja, mas é com Deus. E por causa de Deus, e por amor a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo.